E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E eu não sei se você já parou para pensar como que é o caminho para você ter uma versão vegetal de um queijo tradicional. É isso daí, quando você para buscar na internet, é bem possível que você ache é, praticamente todos não, mas muitos tipos, pelo menos os mais clássicos e os mais consumidos queijos tradicionais, eles vão ter aí uma versão vegetal. Porém, nem todas essas receitas elas vão entregar algo próximo do que realmente seria esses queijos tradicionais, né? Agora, é possível a gente fazer um exercício, mesmo sabendo-se dessa situação, tentar fazer a nossa versão de um queijo tradicional, e que essa sim se assemelhe o quanto mais a gente consiga a essas versões. E como que seria isso? Aí depende, né? Não sei, se você não consome queijo tradicional, ou você teria uma memória de como que era isso daí, e a nossa memória engana, tá? Então é meio complicado essa parte aí. Ou você vai perguntar para alguém que ainda consuma os queijos tradicionais, né? Isso muitas vezes é o meu caso, tá? Porque eu não consumo queijo tradicional desde 2008, ou seja, minha memória afetiva para isso já está um tanto quanto abalada pelo passar dos anos. Então, quando eu quero desenvolver alguma coisa, eu preciso perguntar para alguém, né? O último caso, por exemplo, eu estava perguntando para uma colega minha como é que ela via, ela entendia um queijo tipo cheddar, por exemplo. Porque eu estou a fim de fazer uma receita tipo cheddar e ela falou, começou a descrever, eu falei, mas isso daí é um, assim, estava completamente diferente do que eu estava pensando. E aí que eu me liguei, porque aquela versão de cheddar dos Estados Unidos não tem nada a ver com a versão do cheddar da Inglaterra, né? São duas coisas bem diferentes. E eu tava com o cheddar estadunidense na cabeça e ela me descrevendo o cheddar da Inglaterra, né? O cheddar inglês. E aí, depois que eu caí na real do que ela estava falando. Então, esse é um passo do processo, né? Você ter na cabeça aquele resultado final. Porque depois você vai precisar pensar em relação à textura e em relação ao sabor. Em relação à textura, você tem duas grandes vias a seguir. Ou você vai fazer uso de geleificantes e espessantes, né, algum tipo de amido ou coisas do gênero para conseguir chegar a uma textura parecida. Né? Se é um tipo de queijo tradicional que derrete, você vai precisar então utilizar alguns ingredientes que vão promover, né, um certo derretimento da versão vegetal, tá? Como é o caso de um tipo mussarela, por exemplo, ou um tipo cheddar estadunidense, mas não seria o caso de um tipo parmesão, de um tipo provolone. Provolone está no meio do caminho aí, né? Mas de um queijo, de um tipo Minas não. Ou seja, são queijos que não derretem, por natureza. Um parmesão não derrete. Então, quando você vai pensar em fazer um parmesão, você precisa pensar nessa situação e ele é mais duro. Então, é seguir um outro caminho, que não esse dos geleificantes, não esse dos espessantes, porque um parmesão, por exemplo, ele demora aí 2, 3 anos para ficar pronto, né? E são peças relativamente grandes. E quando a gente vai fazer uma versão vegetal, a gente busca então a utilização de castanhas, principalmente, né? A castanha de caju acaba sendo das mais indicadas. Você vai pensar numa carga de gordura que vai entrar ali e depois precisa pensar no sabor. E esse é o segundo ponto que a gente precisa ter na cabeça para qualquer queijo tradicional que a gente vai tentar colocar na versão vegetal, porque os queijos tradicionais eles têm gosto diferente, apesar de todos eles ter gosto de queijo, são, né, a hora que a gente olha mais de perto, o gosto acaba sendo diferente. E como que a gente vai fazer isso? Aí continuam essas duas formas para a gente seguir. Uma delas é usar saborizantes, é usar alguns ingredientes que, quando eles são colocados juntos, vai formar uma sinergia e vai dar um sabor que vai lembrar bastante
do queijo tradicional em questão, tá? Bom, esse caminho eu acho bem mais difícil. Você buscar aí, sei lá, 3, 4, 5 saborizantes que juntos eles vão dar aquele tipo de gosto. É bem mais difícil, assim, encontrar esse equilíbrio, né? Fazer essa sinergia acontecer. Agora, tem um outro lado que esse daí já acaba sendo mais preciso até, que é o caminho da fermentação. Tá? Isso porque quando você fermenta um queijo vegetal, ele vai ter o gosto de queijo, dependendo do starter que você está utilizando, vai ter mais ou menos. E para você ter cada vez mais o gosto de queijo, você vai precisar ter culturas que elas são especializadas nisso. E elas dão o gosto de queijo no queijo tradicional. Ou seja, quando você quer fazer algum tipo de referência, se você estudar um pouco mais a fundo esse tipo de referência e ver quais são as culturas, isso em termos de espécie de cultura, tá? De espécie de bactéria que estão sendo utilizadas ali, você conseguir usar essas bactérias para fazer a sua versão vegetal, você vai estar muito mais próximo do queijo tradicional do que qualquer outra tentativa que você possa pensar. Por exemplo, para fazer um queijo tipo Roquefort, é importante você ter o Penicillium roquefort, que é o fungo que faz o Roquefort. Você consegue comprar esse fungo aí, né, em lojas especializadas de queijo, compra isso daí e vai usar no seu queijo vegetal. Ele vai produzir esse mofo azul maravilhoso. Tá? O tipo camembert é a mesma coisa. Então, quando você busca reproduzir esses queijos tradicionais, é interessante fazer uma pesquisa prévia, né, para ver qual é o melhor caminho para você seguir. É claro que na internet tem receitas prontas, né, algumas não vão dar muito certo, outras vão dar mais certo. Então, seguir por esse caminho, eu, assim, de cara, o primeiro passo ser essas receitas na internet, não sei. Eu acho que vale um pouco a pena você estudar, né, esse projeto que está na sua mente, para que daí você possa escolher melhor a receita que vai estar na internet, para de repente você acabar reproduzindo. E depois, conta para mim nos comentários qual foi o queijo tradicional que você conseguiu reproduzir na versão vegetal e que ficou super parecido.